Aí a gente tinha feito, né, antes de ir para o intervalo, o serviço de atualização do usuário, né, pessoal? E aí o que acontece? A gente vai fazer o quê? Aí a gente pegou o repositório dele, procurou o usuário pelo ID, né, tratou para caso o usuário não exista, vai jogar o erro. Se tiver um novo nome, atribui, se não mantém o novo, o que já estava antes. Se tiver um novo e-mail, atribui, se não, mantém o e-mail que já estava. Se tiver uma senha, ele vai criptografar essa senha e vai salvar, né, no usuário essa nova senha. Né? E aí a gente vai salvar, né, repositório.saveuser, esse usuário, e aí depois a gente só desestruturou, né? Tiramos a senha de dentro lá do usuário, desse usuário que a gente salvou, e passamos as propriedades restantes, né, que é ID, name, e-mail e a data de criação dele, para essa nova constante aqui, esse novo objeto chamado SafeUser. E aí a gente retorna o SafeUser. E pronto, aqui basicamente está feito. É para estar prestando. Vamos ver se está funcionando, né? Vamos continuar aqui a implementação e a gente depois valida tudo. Próximo passo. Fizemos o serviço, vamos para o controller. E aí dentro do controller a gente vai criar aqui uma função estática, né? Um método static assim que update recebe novamente REQ, que é a requisição, request, e o RES, que é a response do, do nosso, esse é o nome do Express, e vai prometer uma resposta do tipo response do Express também. E aí, beleza. E a gente vai colocar envolvendo um try catch, erro, e aí a gente vai pegar o primeiro ID, né? O ID, ele vai vir lá na nossa requisição, só que ele não vai vir no corpo da requisição, ele vai vir na URL, né? Então, o que eu vou dizer aqui? Eu, em vez de vou desconstruir, né, o ID, em vez de retirar o ID do rec.body, eu vou tirar o ID do rec.params, né, que são os parâmetros de rota. E aí, do corpo da requisição, eu vou retirar o que é o name, né, o e-mail e a senha, caso ele envie uma senha nova, vindo de rec.body. Pronto. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai validar, né? Vamos fazer aquela validação que a gente tinha feito antes. Como a validação é basicamente igual, eu vou só copiar, tá, gente? Que é isso aqui, ó. Isso daqui é o quê? Deixa eu formatar. Se o e-mail não for do tipo string, ou então o nome não for do tipo string, ou a senha não for do tipo string, jogue um erro dizendo que está faltando informações, né? Missing user information. E eu ainda vou adicionar mais aqui, type of ID por diferente de string também, né? Porque eu preciso também do ID. E aí, perfeito. Tá tudo certo aqui. Dessa forma, a gente garante que a nossa requisição vai ter esses parâmetros, né? Eles vão estar sendo passados. E aí, show de bola. E aí, já que a gente já desconstruiu nossos objetos, né? Retiramos as variáveis que a gente precisa, o que a gente vai fazer agora? A gente vai basicamente chamar o serviço, né? Vou chamar await service, user service, ponto, update user, passando, né? Aqui dentro do objeto, o ID, o e-mail, o password, tem mais alguma coisa? Ah, o name, e o name dele. E perfeito, né? Só que a gente tem que retornar uma resposta para o usuário, né? Então a gente vai atribuir a resposta que ele voltar aqui, ó, a uma variável chamada user. Pode ser isso ou não. E a gente vai dar um return has, né, que é de response status 201, não. Acho que é 200, ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quais são os status de 200?
203, partial content. Engraçado. É o gato metade na caixa, metade no outro canto. 201, aceito. Eu acho que ele é o que se encaixa melhor. 202. Beleza. Ponto JSON. E a gente vai retornar nada mais nada menos que o próprio usuário que vier, né? O usuário, esse usuário aqui ele não tem, só lembrando, a senha, né? Cadê? Como é que eu vejo aqui? Não sei como é que ele mostra mais informações. Enfim, ele não vai ter a senha, né? Só vai ter aqui dentro created at, e-mail, ID e o name. No caso, acabei de perceber que tá tipado de forma errada. Aqui, eu estou dizendo que esses aqui são opcionais, mas aqui eles precisam ser obrigatórios, né? Da forma que está, ó, vocês repararem, ele está dizendo aqui, ó. Talvez tenha e-mail e talvez tenha nome. Só que eu sei que o nome e e-mail vão vir de certeza. Então, como é que eu resolvo isso? Agora eu não lembro de certeza, mas eu sei que tem o partial, que é um tipo do TypeScript que ele marca tudo como opcional, mas eu acho que deve ter alguma coisa como aqui, ó, required. Eu vou declarar que todas são obrigatórias. Ok. Tem um partial que é parcial, né? Ele diz que todas as propriedades seriam opcionais, e esse required é o contrário. Eu declaro que todas as propriedades que estão aqui são obrigatórias. Isso somente para o output, tá? E aqui vocês vão vendo como a gente vai encadeando um tipo dentro do outro e assim por diante, sabe? Esse tipo required poderia estar fora também, aqui no omit, não faria diferença. Mas a diferença que faz agora é aqui, ó, no controle, se eu der um ponto, vocês podem ver, ó, não tem mais o interrogação, todos são obrigatórios. Isso é muito, muito, muito bom para poder trabalhar deixar o projeto bem concisozinho, bem tipado, tá ligado? A gente tem muito acervo do que fazer, muita coisa para fazer mesmo, que a gente consegue, que o TypeScript dá essa possibilidade. E aí, beleza, né? De resto, a gente vai voltar isso aqui, ó. Eu vou só copiar do catch, daqui de cima, ó, essa tratativa de erro. Né? Aqui ele está como erro, vou colocar como erro, que é o nome da nossa variável, no meio do catch. Beleza, vai pegar um erro, vai pegar o erro. Se o erro for instância de erro, né, da classe erro, ele vai voltar ao status 404, uma mensagem, né? 404 porque eu já sei que o único erro que eu estou voltando lá dentro, né? Aqui o update user, o único erro que eu estou voltando aqui é not found. Então 404 é o status que conversa com ele, né? Cadê? 404 aqui, ó. Not found, né? Então eu vou manter o 404. Se ele não for instância de erro, for instância de, sei lá, uma exceção, alguma coisa do tipo, eu vou só retornar aqui, ó, return status 500, né, dizendo que um erro desconhecido aconteceu. E aí a gente, se isso acontecer, a gente corre atrás de descobrir o que houve, né? E aí já pode ser uma coisa voltada, se for uma exceção ou for um erro de banco de dados, uma coisa assim do tipo, a gente vai correr atrás de descobrir o que aconteceu, né? Mas aqui é o nosso erro, aqui essa primeira instância aqui é do nosso erro controlado, que a gente sabe que pode acontecer. Ok. Erro 500 é basicamente para isso. Deixa eu ver agora. Pronto, fizemos o serviço, fizemos o controle. Vamos fazer agora o que? A gente vai hospedar a nossa rota, né? A gente vai chamar aqui user router.put, né? Put é o método de atualização, né? Que é post, delete, get e put, né? O put ele é de atualizar. Post é de criar, delete é de deletar, e qual era o outro? E o get é de read, né? Seria o read do banco de dados, que é de leitura, né? Pegar alguma informação. O put para qual endereço, né? Users dois pontos ID, e aqui user controller.update.
Tem algumas formas da gente reorganizar isso aqui, se eu não me engano. Daria para fazer, omitir essa repetição aqui, ó, de user controller, user router no caso, e colocar algo assim, ó. Pronto. Aqui a gente está cadastrando todas as rotas também, né? Se vocês repararem, esse barra users ele se repete sempre. Então a gente poderia criar um prefixo, acho que é prefixo que chama. Seria tipo user router ponto, não sei se é prefixo. Tem um nomezinho que agora não me vem na cabeça. Pode report route. Não. Enfim, se alguém lembrar aí, souber, quiser mandar no chat, que eu esqueci, mas teria como a gente criar, tipo, é um grupo, na verdade, né? Não sei se tem aqui, drop. Um grupo de rotas que todas começam com barra users, aí ficaria mais, menos repetitivo ainda, né? Essa aqui é uma forma de fazer, ó, que um puxa a pontuação do outro e ele cadastra todas as rotas, chamando uma vez só a instância. Fica bonitinho, fica mais organizado, eu acho, do que aquela repetição, né? E aí, beleza, a gente pode adicionar outra rota só, quebrar a linha e puxar o ponto aqui, ó. E aí cria outra rota aqui embaixo. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Tô achando que eu vou gripar, ó. Beleza. O que a gente fez? A gente hospedou a rota. Não, criamos o serviço. Criamos o controlador que usa o nosso serviço. Hospedamos a rota e tem mais alguma coisa para fazer? Eu acho que não. Eu acho que é só isso mesmo. Agora, se a gente testar lá no nosso nem HTTP, né? Deixa eu pegar no banco de dados no ID. Entrar API, tabela usuários. Aqui. Vou pegar esse aqui. Esse ID aqui desse usuário. Vou modificar aqui. Ó, esse ID. E aí eu quero fazer uma atualização, né? O nome dele aqui no banco tá como? Tá Jonathan, o e-mail tá Jonathan11 e tem uma senha aqui padrão. A senha eu acho que não vai modificar. Mas enfim, a gente vai mandar, né? Vou mandar a atualização e ele me retornou. O ID é o mesmo, perfeito. Agora o novo nome é esse aqui, que é Jolene, o e-mail Jolene, e ele me disse aqui o created that de novo, né? Não alterou. Esse aqui não muda. A data de criação dele é a mesma para sempre. E aí, se a gente atualizar aqui no banco, ele já atualizou aqui, ó, os nossos dados, jolene@email.com, e a senha também mudou a criptografia, por mais que seja a mesma senha. Né? Vamos tentar mudar, então, somente o nome, né? Deixa eu colocar aqui outro nome. Vou colocar um sobrenome agora junto. Vamos enviar. Aqui já deu um erro. Internal server erro. Por quê? Ah, ok, perfeito. Eu lembrei, gente, o que ele deu de errado. O erro que ele deu foi aqui. Cadê? Porque, ó. Inclusive, ele loga aqui. Ele deu um erro nisso aqui. Será que eu mandei foi errado? Ah, é porque eu acho que ele vai dar um erro por outra coisa. Ele deu um erro aqui por outra coisa. Deixa eu tentar enviar aqui. Ele deu erro porque eu coloquei uma vírgula, gente. O JSON ele só tem vírgula se você tem uma propriedade depois. Tipo assim, ó. Cadê ele? Tipo aqui. Ó, vírgula, aí vem outra propriedade. Vírgula, vem outra propriedade. Se não vem uma propriedade depois, você não coloca vírgula, que eu coloquei. Então, vou apagar a vírgula e enviar. Aí, agora ele vai dar outro erro. Só que esse erro, eu já sei qual é. Né? Ele deu missing user information. Isso aqui está errado por quê? Porque ele tem que validar somente os que vieram. Da forma que ele está validando aqui, no user control, ele está obrigatoriamente, ele está obrigando que tudo seja do tipo string, né? Então ele tem que ter todos os dados, tem que ter name, e-mail e password. Só que a gente só precisa que ele atenda essa propriedade aqui se estiver vindo algum name. Então, como é que eu colocaria? Eu vou dizer assim, olha, se ele informar o nome, né, se ele quiser alterar o nome tem que ser do tipo string, né? Então, o que acontece?
Eu vou dizer aqui, ó, se tiver name e o name for do tipo string. Não, no caso, o name for diferente de string, né? Dessa forma, estou dizendo, olha, eu só vou validar o tipo do name se ele estiver passando alguma coisa no name. Senão, não tem por que validar. E aí eu faço a mesma coisa para os demais. Deixa eu abrir aqui o parêntese, e-mail e string. Cadê? Perfeito. E é a mesma coisa aqui no password. Password. E vamos lá para o começo e para o final e coloco o parêntese. Dessa forma aqui, agora ele valida. Se tiver o nome, então valide o tipo do nome. O tipo do nome não pode ser diferente de string. E-mail é a mesma coisa, né? Se tiver e-mail, então o tipo de e-mail não pode ser diferente de string. E o mesmo corpo para o password. Dessa forma, se não tiver o nome, ele não vai validar. Porque o cara não quer modificar o nome. E aí dessa forma deve funcionar agora. Pronto, perfeito. A gente alterou o nome da pessoa, do usuário. E agora está aqui, ó, Jolene Cujo. É o que a gente atualizou. E aí, show de bola. Se a gente fosse modificar qualquer outra coisa, tipo, vamos modificar só o e-mail agora. Cadê? Só o e-mail. Tirar aqui, tirar a vírgula ó, do final, não pode ter a vírgula quando é uma propriedade final ou propriedade única. Chamar aqui de user@email.com. Só qualquer coisa. Atualizou aqui, né? Retorna atualizado. E se eu atualizar aqui, ele também vai demonstrar. Né? Perfeito. Eu acho esse Iridium aqui um pouquinho apertado. Por isso que geralmente eu costumo utilizar outro aplicativo. Né? Vou abrir aqui para já mostrar como é. Para quem nunca usou o SGBD. Para que todo mundo tenha utilizado. Mandar atualizar, não vou atualizar. Aí vamos criar aqui uma conexão para ele rapidinho. Postgres. Beleza, localhost, porta essa mesmo. Database. Deixa eu nem lembrar qual é o nome da database. Acho que é intro, underline API, eu acho. Username Docker, password Docker também. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deu certo. Então, beleza. Vou dar um nome. Onde é que eu mudo o nome? Não sei onde é que muda esse nome. Eu tô cego, não tô vendo. Enfim. Finish. Ele vai criar aqui a intro API nas conexões. Edit name. Rename aqui, achei. Vou chamar intro API e colocar antes a flag dev. Sei lá, assim. Ok. Perfeito. Eu gosto de marcar como dev, que aí eu sei que é a conexão do ambiente de desenvolvimento local. Intro API, databases, intro API, esquemas, public tables, users. E é que a gente tem acesso aos nossos dados de usuário. Né? Jolene, tanã, user arroba e-mail, então tá tudo certo. Né? Simples assim, a gente fez a rota de atualização de usuário. Né? Deixa eu ver aqui o que mais a gente pode fazer. Deixa eu mandar essa request, atualizar. Deixa eu tentar comentar isso aqui para ver se ele manda. Você dá erro. Tá dando certo, eu acho. Deixa eu colocar aqui um. Eu comentei aqui, tá, gente? Tô testando esse comentário. Aí tá atualizando, então eu posso simplesmente comentar as coisas. E aí, perfeito. Dessa forma a gente fez a nossa rota de atualização de usuário. Seguindo uma regra de negócio muito aberta, né? O usuário não teve que fazer validação, verificação, nem nada. A gente simplesmente passa o ID do usuário que a gente quer mudar e muda as requisições, ou muda os dados dele. E aí vamos comitar, né? Primeiro, deixa eu comitar esse Docker aqui que a gente não tinha colocado, né? Core Docker. Create development compose file. Perfeito. Aí vamos lá. Serviço. Uma feature nova em services barra user. Dentro do arquivo de user service. Create
update user method. E aí lá no controller é mais ou menos a mesma coisa. Fit, dentro de controllers, barra user, create update method. São bem parecidos os commits. Já que os commits são parecidos, por que que a gente não... Por que que você não cria tudo em um commit só, João? Por causa que tem uma boa prática dentro dos projetos, que é o que a gente chama de commit atômico, né? E geralmente o commit é bom que ele envolva somente um arquivo por commit e que as modificações desse arquivo sejam modificações específicas. Então, tipo, se eu mexi na rota de criação de usuário, eu vou, tipo assim, mexer no controller e no serviço. Então, eu tenho que subir um commit para o controller e outro commit para o serviço. E em ordem de dependência, tá? Porque, por exemplo, se eu subo o primeiro commit do controller, o controller ele depende do serviço. E se o commit do serviço ainda não foi commitado, né, não foi feito, então está errado a ordem de dependência. Um depende do outro, e aí eu subir a alteração de um primeiro do que subir a alteração do outro. Né? Então, o correto é você commitar primeiro os que não dependem, né, de dentro para fora do sistema. E depois commitar os que têm dependência. Né? Então, por exemplo, o serviço eu comitei primeiro, porque o serviço não depende de nada. O que ele depende é o repositório, mas o repositório já está configurado. E logo em seguida eu comito o controller, porque o controller, a dependência dele, que é o service, ele já foi comitado. E aí, por último, as rotas. É tipo assim, como se eu subisse esse user route aqui, eu criasse esse user route sem ter criado o controller, tá ligado? Você vai comitar pela ordem que você modificou, né? A ordem que você modificou para que funcionasse tudo. Então aqui eu vou, por último, a rota, né? Fiat, routes, barra user. Vou pôr 2 pontos aqui. Host, delete, route. Pronto. E aí, por último, aqui HTTP. Não sei porque eu coloco, não. Deixa eu ver o que a IA me diz. Fiat HTTP eu não gosto de chamar de Fiat, eu gosto de chamar de core, porque não está ligado ao projeto. Update, user ID variable, and add update user request. Ok. Também está ok. Atualiza o ID de usuário, né, lá no arquivo, e adiciona a rota de atualização de usuário. Gente, eu vou dar uma pausazinha rapidinha, 2 minutos, porque eu estou derretendo. Tá muito quente aqui, eu estou sem ventilador. Vou lá pegar o ventilador, volte já. Tá pegando vento no microfone aí, ou não? Manda um legal aí, uma marcha pra cima. Se tiver pegando, se não tiver pegando, por favor. Muito pouco. Tá de boa, beleza. Qualquer coisa vocês me avisam aí. Tá pegando um pouco. Tu é doido, tá quente demais, mano. Diabo é isso. Tô derretendo. Ixi, agora que eu vi que eu não liguei a câmera hoje, ó. Ai, tu é doido, mano. Cabelo aqui na testa e suando, escorrendo suor e o cabo falando. Engano aqui na minha mão. Ceará não é para amadores, não. Beleza. Deixa eu ver. O que a gente faz aqui agora? Pronto, fizemos uma rota de atualização, né? Vamos fazer a rota de quê agora, gente? De pegar, né, o usuário.
e retornar ao usuário, acessar a rota barra user e o ID dele. Perfeito. Vamos nessa. Essa aqui também é bem simples. Ordem. Vamos primeiro fazer o serviço, pegar o usuário. Então eu vou chamar aquele de... Assim que vou chamar de getUser. Então pode ser readUser, né? É legal também. O que esse readUser vai receber? Um ID do tipo readUser input e vai responder com a promise de readUser output. E aí vamos criar esses tipos aí. Eu vou comentar aqui só para poder ficar mais notável, né? Vou colocar aqui, que é de create user, que é de delete user, que é o mais organizado. Só para dividir as etapas. Aqui é de update user. Cadê? E aqui é de read user. Vamos criar a primeira interface. Interface read user input. Vai receber o QID, tipo string. E ele vai responder com o tipo read user output é igual a uma... Novamente a gente vai repetir aqueles dados, né? Como é que a gente poderia fazer para evitar essa repetição? A gente poderia pegar esses dados aqui e criar uma interface para ele, né? De forma padrão. Vou já mostrar essa refatoração, tá? Se eu esquecer, me lembro. Mas eu vou fazer isso depois de criar a rota. Read user output vai ser igual a o tipo... Deixa eu pensar aqui o que nós faz. Ele vai ter o read user input e algo a mais, né? Vamos adicionar o name, que é string, e-mail, que é string, e o create date, que é date, tipo date. E perfeito. Ele vai ter o read user input. Por que ele vai ter o read user input? Porque aqui ele tem ID, né? O ID já, para eu não ter que escrever o ID aqui. O read user input e mais algumas coisinhas, né? Vai ter essas propriedades a mais. Aí, perfeito. Dessa forma, já está tudo nos conformes. A gente só vai seguir aqui. O que a gente vai fazer? Essa aqui é bem simples. Né? A gente vai pegar o repositório, como sempre, repositório vai ser igual a this.repo. A gente pega o repositório do usuário, const user vai ser igual a await repository.find one by, e aí a gente passa o ID dele. E aí, se não tiver user, né? Exclamação user, throw new erro user not found, como a gente já fez nas outras rotas. E aí, se ele tiver usuário, a gente vai desconstruir o usuário, né, porque ele vem com a senha. Opa. Aqui. Mesma coisa, a gente vai desconstruir ele, retirar a senha, e o restante dele, né, que são as outras propriedades, a gente passa para safe user. Depois a gente retorna o usuário safe user, né, que vai ter exatamente o que a gente definiu que ele ia ter: ID, name, e-mail e created app. E fácil assim, simples assim, está feito a nossa rota de leitura do usuário, né? Controller.
vai ser muito parecido com os demais que a gente fez. Vocês vão ver que depois do começo é só mais repetição, né? Assim que read hack request, fazer mais rápido porque a gente já passou por essa etapa. Tipo response. Isso aqui não é obrigatório, esse retorno. A gente coloca. Eu gosto de tipar isso aqui, mas para mim saber se eu estou seguindo o que eu deveria estar seguindo. Se eu estou seguindo corretamente o que a função deve retornar. Aí fica apitando erro se eu não tiver feito. Né? Enfim, try catch, try const, vai tirar o id de hack. Ponto, como ele vem na rota, né? Paramos. Aí a gente vai fazer a verificação if, id, no caso type of, id foi estritamente diferente de string, throw new erro, lance um novo erro, id is not what it was expected to be. Aqui eu acho que eu vou dar um throw, não é nem no erro. Vou dar um throw no exception. Não vou dar um throw no erro mesmo. Isso mesmo. Senão eu vou ter que fazer um a mais aí e é desnecessário. Eu vou aqui chamar uma constante user para armazenar o usuário que for lido, né? Lido de onde? De await user service ponto read user. Aí, perfeito. O read user ele vai receber o ID, que a gente já validou o tipo dele. E por último a gente vai dar um return has.status 200.json, passando esse user. E aí aqui no catch vai ser meio que a mesma coisa que os demais. Né? Eu vou nomear isso aqui para tudo seguir o mesmo padrão. Erro. Poxa. Vou nomear aqui também. Ok, já vamos bem. Só para ter o mesmo padrão. E aí, perfeito. Controle, já fizemos o serviço, já fizemos o controller. Vamos fazer as rotas, né? Vamos hospedar a rota. Ponto. A gente está pegando o dado do usuário, get, a rota. Mesma rota, users, barra, 2 pontos, id. E passa o user controller, ponto, read. E aí, perfeito. E aí, a gente fez bem certinho, ó, o CRUD. Create, read, update e delete. Bem certinho o CRUD, eu nem tinha percebido. Totalmente sem querer. CRUD. Aí eu venho aqui. Pronto. Aí, ó. Bem organizadinho. Dessa forma aí tem um CRUD feito. Né? Vamos só validar ele. Vou colocar aqui embaixo dessa rota. Peguei a ordem também. Read user. Vai ser um get para URL barra users barra e aí aqui user ID, né? O ID específico do nosso usuário. E ele não passa corpo nem nada, ele só vai receber resposta. Então, se eu mandar isso aqui, ele já deve voltar as informações daquele usuário que a gente atualizou, né? E era de Olinho. Ele já volta aqui, ó. Os dados mais recentes dele. Vamos mudar dentro do banco de dados, sem ser pela rota, para poder ver. Vou mudar aqui só para de Olinho e salvar. Pronto. Quando eu subir aqui a requisição do nome do read user, ele deve voltar ó, já atualizado. Cadê o read user aqui? Ó. Agora deu user not found. Ah, cara, eu rodei o delete user sem querer. Vou criar de novo o usuário. Pegar o ID dele. Aqui.
trocar aqui. Pronto. Ler o usuário. Estamos lendo. Deixa eu atualizar aqui no banco de dados. F5. Pronto. Pronto. Atualizar, salvei. Vamos ler de novo, usuário. Aí, ó, já está atualizado aqui, ó. Perfeito. Então, nisso a gente tem as nossas rotas todas feitas, né? O create user, o read user, o update e o delete, né? Deixa eu só mudar a ordem aqui para ficar igual a ordem lá das rotas. Dessa forma está tudo feito, né? Vou colocar aqui um comentário acima e um comentário abaixo, só para a gente ficar melhor dividido, né, as rotas. Pronto. Acho que assim fica um pouquinho melhor a divisão, né? Vou tentar fazer assim, para poder ficar mais organizado. Enfim, não vou ficar fazendo esses frufrus não, por enquanto. Aí, gente, a gente fez. Eu terminei basicamente o que a gente tinha para terminar aqui nessa arquitetura MVC. Se vocês quiserem localmente aí na máquina de vocês ficar brincando, tipo, fazendo outras rotas, coisas do tipo, né? Vocês podem. Só que a partir da próxima aula, o que eu vou fazer? A gente vai começar a migrar, né, esse serviço, essa nossa aplicação em MVC, né, Model View Controller, para arquitetura diferente, né, que é a arquitetura hexagonal com Clean Architecture, né? Arquitetura limpa, mais hexagonal. E aí a gente vai meio que reconstruir tudo do zero. E aí eu vou mostrar outras coisas diferentes, como testes, que aqui não mostrei os testes no MVC. Vou mostrar o Docker, já mostrei aqui, mostrar coisas de serviço, como, por exemplo, o serviço de envio de e-mail, que aqui a gente não trabalhou, mas seria também interessante, né? A gente configuraria ele aqui, ó, faria uma configuração do serviço de e-mail e poderia utilizar. Mostrar a autenticação com JWT, com tokens, né? Porque, por exemplo, aqui o usuário não tem rota de login, mas a gente poderia fazer a rota de login dele. Seria bem simples também. Essa rota de login ela voltaria um JWT, que é um token de acesso, né? JWT que é isso daqui, ó, JWT. Já entrando um pouco nos próximos conteúdos, é um pouco mais à frente. Essa é a nossa terceira semana de aula, né? A gente tem 5, é isso, Renato? 5 semanas de aula? Oi, João, repete aí novamente. Essa é a nossa terceira semana de aula, né? São 5, né? Isso. Pronto, beleza. Então, acho que vai dar tempo da gente ver tudo. Eu quero passar por essas coisas com vocês. A partir da próxima aula de amanhã, a gente já vai começar a reconstruir, né, o sistema, né? Só dando um spoiler nisso, o que é o JWT, que talvez o pessoal não saiba. O JWT é um token, né? Que eu já falei. E a questão é o seguinte: quando a gente está na aplicação que ela é back-end e front-end, né, dividido, e aí, por exemplo, você está no mobile, eu vou logar o meu usuário, né, eu envio o e-mail e a senha, e aí o que é que o meu servidor vai me retornar para dizer que assim, pô, esse cara, eu sei que ele está autenticado. Ele vai voltar os dados do usuário, vai voltar o e-mail e a senha de volta, ou então toda a requisição eu tenho que estar enviando e-mail e senha, para sempre estar meio que fazendo login ao mesmo tempo que sobe as requisições para, sei lá, criar, no Pet Shop, criar um pet, ou então agendar uma consulta, uma visita, alguma coisa assim do tipo. Essa que eu falei para vocês do login em todas as rotas, né? O front-end ele salvar o e-mail e a senha do usuário e ficar reenviando esse login, é uma forma de fazer, é uma forma de autenticação. Só que a forma mais difundida e mais utilizada no ambiente Node, e pelo que eu vejo na comunidade de programação que eu tenho incluído, muito provavelmente deve ser por causa que é a bolha, então é o JWT, que ele é um token,
que eu envio o e-mail e a senha, e como resposta, o nosso servidor dá um token de acesso, que aí vem nesse formato aqui, ó. Vem nesse formato aqui que ele é criptografado com a chave de segurança que a gente define. E esse token, ele tem um tempo de expiração. Então, o nosso usuário, sempre que ele for fazer marcar uma visita, agendar uma consulta, qualquer coisa do tipo, nosso sistema, ele manda junto esse token. E aí o nosso sistema consegue validar o token já expirou ou não, ou então se ele é um cliente confiável ou não, essas coisas do tipo, né? E aqui vocês podem ver, ó, ele mostra o... Sai do meio da tela, bicho. O algoritmo de criptografia, meu Deus do céu. O algoritmo de criptografia desse token e o tipo dele, ó. O token é JWT. Né? E aí, beleza, aqui embaixo ele dá o decoder de payload, né? Porque dentro desse token a gente pode colocar dados. Então, ó, os dados que estão aqui, ó, o nome do usuário, John Doe. Esse John Doe, vocês vão ver bastante na documentação, porque John Doe é meio que esse em português, tipo fulano, sabe? Em inglês. E aqui a informação se ele é de mim, né? E esse IAT, quando ele foi assinado esse token, né? Quando é que ele foi gerado. E aí a gente consegue ter um controle de tempo de vida dele, né? E aí, beleza. Aqui o segredo, né? A gente pode modificar, pode testar. Esse site aqui é um site oficial do JWT, para você aprender a utilizar, se quiser ficar testando aqui, né? Adiciona dados, tira dados, enfim. Várias formas de você fazer. Tem um debugger, tem a introdução aqui que ele fala sobre o que é o JWT, qual a diferença, né? Por que utilizar ele, enfim. Tem tudo aqui. Tem uma comunidadezinha dele. Mas, enfim, por hoje, eu acho que é só isso que eu tinha para passar para o pessoal. E aí, a partir de amanhã, a gente vai fazer isso. Se alguém tiver dúvidas, pode mandar, tá, gente? É que aproveitar que sobrou um tempinho hoje para poder responder, para poder discutir sobre alguma coisa, se tiver alguma pergunta sobre, sei lá, quer saber mais sobre e-mail, mais sobre alguma outra coisa do tipo, pode ficar à vontade para perguntar. Se não, no mais que eu tinha para apresentar hoje era isso, né? Fazer essas notas com vocês, abordar um pouquinho mais do Docker para ver se ficava mais claro, né? Eu sei que no começo pode ser meio complicado, meio difícil, né? E aí é isso. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, Caio. Tá pegando um pouco. Eu vou Acho que encerrar é aqui. que eu estava falando do microfone, quando eu fui pegar o ventilador.